24 horas depois que a polícia encontrou o corpo da pequena Aniele numa mata, né? Às margens ali da Epitácio Pessoa, a polícia conseguiu prender o principal suspeito dessa barbárie. O homem estava escondido em Pernambuco, na cidade de Ferreiros, a cerca de 80 quilômetros aqui de João Pessoa. A mãe dele foi até a delegacia, lá mesmo, no estado de Pernambuco. Para a nossa equipe de reportagem, ela disse que ele, o próprio filho, é culpado desse crime. O suspeito foi preso na cidade de Ferreiros, em Pernambuco, a menos de 80 quilômetros de João Pessoa. Na delegacia, ele negou o crime. Por que tu matasse a criança? Por que você matou a criança de 11 anos? Estrupou e jogou no... Por que tu fizesse isso com a criança? A casa da mãe do suspeito foi invadida. Dentro da residência, objetos espalhados e quebrados. A própria mãe disse que ele era o culpado. Ele é culpado. O que ele fez não é justo, não. Do jeito que ele fez com essa criança que ele bem conhecia, que segundo eu sei, ele conhecia, ele fazia com qualquer um. Acho que talvez ele fazia com a própria filha. Acharam a roupa dele onde ele dormia e eu não admito isso, não. Ele não confessa pra ninguém. Ele é um homem frio. O que eu posso dizer a você, como mãe, a revolta que eu tô, que eu quase perdi a minha vida por conta dele, eu vou ser sincera com você. A cabeça dele, eu acho que está valendo muito pouco. Ele tem 2 filhas, eu não sei o que foi que se passou na cabeça dele fazer isso com a criança. E isso me revolta. Já na casa onde o suspeito morava, foi encontrado uma roupa com possível vestígio de sangue que ainda será averiguado pela perícia. O corpo da criança de apenas 11 anos de idade, que estava desaparecido, foi encontrado numa região de mata próximo ao rio Jaguaribe, no bairro de Miramar, aqui na capital paraibana. O corpo foi encontrado por essa mulher, que conhecia a Aniele. Quando entrou dentro da mata, a gente viu que era um animal, uma capivara. Então a gente continuou seguindo e quando a gente se aproximou mais um pouco, tinha outra capivara de frente aonde estava o corpo da Aniele. Então quando ele botou a lanterna, a gente já identificou logo e saiu gritando para que a polícia viesse para poder fazer algo, que a gente entrou em desespero. O pai da criança passou mal quando soube da notícia. Já a mãe está à base de remédios, depois da confirmação da morte da filha dela. A possível causa pode ter sido por estrangulamento. Além disso, existe ainda a suspeita que Aniele pode ter sofrido violência sexual. Isso porque a vítima estava sem as roupas da parte de baixo. Ele estava disposto numa região mais baixa do terreno, embaixo de alguns arbustos. E chamava muita atenção isso, o estado avançado de decomposição daquele corpo. Nós trabalhamos bem esse corpo ali no ambiente, ficamos horas até o dia amanhecer, analisamos muito bem a cena, mas lesões por projéteis de arma de fogo, lesões por arma branca, não foram encontrados. Um exame será realizado, mas ainda sem prazo para a conclusão. Esse material foi encaminhado para a perícia, para que a perícia descubra de que se trata, de que líquido se trata, né, e que faça o DNA desse material genético. O suspeito foi transferido aqui para João Pessoa e chegou nesta quarta-feira. Na minha cabeça, muito sinceramente, a única coisa que fica martelando o tempo todo, né, é o sofrimento que é que essa menina passou realmente na hora que ela estava lá vivendo essa situação extremamente triste, né? Muita violência, medo, enfim, é isso que fica passando pela minha cabeça o tempo todo. Você ouviu aí o áudio da mãe de Alex, né? Mas ela foi além. Ela saiu daqui de João Pessoa, foi até a cidade de Ferreiros, em Pernambuco, para falar com o filho, cara a cara. E como eu disse no início, não aliviou, não. Você tá de camisa rosa, tem um filho e tudo. A camisa tá lá na casa, lá do carro, mãe. Não, não tá na casa de casa, não. A camisa que você usou no domingo que eu levei ela lá. Agora, só tem uma coisa que você acabou com a minha vida. Porque por causa de você, eu quase que eu ia ser morta ontem. Entendeu? Não foi eu, não. Entendeu? Eu espero que alguém... Mas não foi eu, não. Eu tô lavando minha alma. Desculpa eu dizer, eu tô lavando minha alma. Foi você. Foi você. Eu sei tudo que a mãe dela lhe deu na real pra você comprar.
uma cena extremamente forte, uma cena muito triste. Você vê mãe e filho se confrontando dessa forma para tentar saber se ele realmente matou ou não uma criança. A gente optou por mostrar, porque apesar de todo esse conteúdo que é extremamente violento, mostra o drama de uma mãe com um filho que possivelmente, né, está envolvido aí nesse mundo do crime. Isso sirva de exemplo, mais uma vez. Eu sempre aproveito essas situações para tentar, de alguma forma, colocar na cabeça dos jovens que esse é o único caminho, né? No caso de entrar para o mundo do crime, no caso de consumo de droga, envolvimento com tráfico, enfim. O Alex chegou na central de polícia aqui em João Pessoa já no fim da tarde de ontem e na chegada ele ainda estava negando o que tinha feito. O homem identificado como José Alex, suspeito do crime contra Aniele Teixeira, a criança de 11 anos de idade desaparecida na madrugada do domingo na praia de Cabo Branco, chegou à delegacia de homicídios em João Pessoa por volta das 5h30 da tarde. Ele foi trazido da cidade de Ferreiros, no Pernambuco, por agentes da Polícia Civil da Paraíba. A imprensa ouviu o suspeito, que nega qualquer participação no crime. Eu estava trabalhando no outro dia, que apareceu esse negócio aí. Estava trabalhando com o quê? No coco, eu trabalho na praia, moço. Parece uma imagem de você conversando com a jovem de 11 anos, a criança de 11 anos. Nessa imagem, a mãe estava acordada ou estava dormindo? Por volta das 4 horas da manhã, perto das 5. A mãe dela estava acordada. Ela viu tudo? Poxa, a mãe dela estava lá, mas ela estava bebendo. Então ela viu quando você saiu, né? Eu não saí com ninguém não, moço. O delegado titular do homicídio, Rodolfo Santa Cruz, acredita que as provas coletadas e o resultado da perícia vão esclarecer se José Alex está dizendo a verdade. Acredito que até o início da próxima semana a gente já vai estar com muitos laudos em mãos. Mas vocês acreditam viamente que ele seja Temos realmente... a plena convicção que ele é o responsável. O senhor tem alguma informação se mais alguém ajudou ele a fazer esse crime? Até o momento ele é o único responsável pelo homicídio. Bom, ele negou na hora da prisão, negou lá na delegacia em Pernambuco, ele negou quando chegou aqui, mas depois, né, de dar o depoimento, mudou a versão de que era inocente. Segundo o delegado, né, que ouviu esse depoimento do suspeito, ele confessou ter assassinado a Aniele sob efeito de álcool e de muita droga. Alex prestou depoimento durante cerca de 2 horas antes de ser levado para o Instituto de Polícia Científica para fazer exame de corpo de delito, escoltado por uma equipe do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil. Na volta, foi ouvido novamente para contar o que aconteceu naquele dia. Ele confessou o crime e contou que conhecia a mãe da garota e disse que haviam bebido e usado drogas antes de se recolher a um quiosque para passar a noite e dormir. Alex, ele informa que passou todo dia consumindo álcool e droga com Cíntia, mãe de Aniele, vítima. Consumiram muita droga, segundo ele fala, maconha, cocaína, LSD, artame e álcool. E ficou muito embriagado, muito drogado, mal conseguia dormir. Já altas horas da madrugada, acordou, procurou a bicicleta, não encontrou. Viu que a criança Aniele não estava e aí ele já percebeu que a bicicleta estava com ela. Saiu caminhando pela praia procurando e encontrou no Cabo Branco, ainda no bairro Cabo Branco, na altura da Beira Rio, próxima à Avenida Beira Rio. E aí ele falou, olha, me dá a bicicleta, vamos embora que eu vou te deixar de volta. Sendo que ele informa que aí, não sabe por quê, levou a menina para o matagal e a esganou com as mãos. Ele confessa o crime? Ele confessa o homicídio. Mas ele nega que tenha estuprado. Quando perguntados por que a criança estava sem a parte de baixo das vestes, ele não sabe explicar. Nega que tenha estuprado, mas assume que matou a criança por esganadura. No outro dia, depois disso, ele foi para casa, no bairro São José, onde mora, tomou banho, trocou de roupa e foi para a praia trabalhar como normalmente. Aquele vídeo, perguntei a ele, aquele vídeo que circulou, em que ele aparece discutindo com a Cíntia, ele fala que aquele vídeo foi gravado no domingo, ainda no sábado, no final da tarde do domingo. E por conta da repercussão que o caso estava tomando, ele entendeu por bem
fugir. Foi para Timbaúba, de Timbaúba foi para a casa de uma irmã em Ferreiros. Depois que Alex foi preso e as imagens dele circularam nas redes sociais e foi mostrado pela televisão, uma moça de 28 anos procurou a delegacia de homicídios para dizer que também foi vítima dele. Ela contou que no dia 21 do mês passado, pouco depois das 5 horas da manhã, ele chegou na casa dela, bateu na porta, disse que era amigo do marido dela e pediu água. Ela atendeu, foi buscar um copo d'água e na hora em que foi entregar a água para ele, ele invadiu a casa e tentou dominá-la, inclusive dando uma chave no pescoço dela. Ela disse que reagiu, houve luta corporal entre eles e ela conseguiu se libertar. Correu para a rua, ele aproveitou o momento, saiu, pegou uma bicicleta de cor amarela e simplesmente desapareceu. Ela disse que depois, junto com o companheiro, tentaram localizar alguma imagem de alguma câmera do circuito de televisão de alguma rua próximo à casa dela, mas não conseguiram nada. E por conta disso, não prestou queixa na delegacia. Mas hoje, quando viu a imagem do Alex na televisão, não teve dúvidas que tinha sido ele, o agressor, e aí resolveu procurar a delegacia e contar tudo o que viveu. Ele invadiu a casa dela e tentava, segurando pelo pescoço, um detalhe que chamou bem a atenção, né? Tendo em conta que a menina foi esganada também, puxando pelo pescoço, tentava a todo custo levá-la para o banheiro. Isso durou algum tempo até que a mulher conseguiu se soltar, fugir, e ele fugiu também. Ela acredita que ele iria tentar estuprá-la, mas ele não chegou a consumar nada. Para esse caso, ele é apenas um indicativo, serve apenas para traçar o perfil violento dele. A preço de hoje, vamos chamar assim, ele receberia um indiciamento pelo homicídio de ocultação de cadáver, mas a gente vai aguardar o resultado da perícia para saber se ele também entra no crime de estupro. A conclusão do inquérito vai ficar a cargo da delegada Luísa, que preside o feito. Bom, vamos seguir falando sobre esse assunto, sobre essa prisão. Eu vou conversar ao vivo por videochamada com o tenente-coronel Amilcar, do estado de Pernambuco, que esteve à frente da operação por lá. Coronel, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui no Correio Manhã. Parabéns pela ação de vocês. Ontem, obviamente, né, por questões de sigilo, a gente não divulgou muita informação a respeito do paradeiro dele, o que a polícia já sabia. Mas hoje eu posso te perguntar como foi que vocês chegaram a ele. Mais uma vez, muito bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os telespectadores aí do Correio Manhã, a todos que fazem a TV Correio, meu bom dia. Realmente, Bruno, foi uma operação desencadeada com base em informações colhidas de forma anônima. Nossos policiais, nós temos uma operação aqui denominada Operação Malhas da Lei. São policiais que são especializados em coletar informações, tanto da população, como de forças amigas, colaboradores. E eles trabalham essas informações, tentam construir, fazer a construção do conhecimento, e isso é socializado, inclusive, com os nossos amigos da Polícia Civil, daqui do estado de Pernambuco. Nós temos interação com policiais da Paraíba também, tanto da militar como da civil. Mas o caso em especial ontem, inclusive um policial nosso que estava de folga, ele teve uma informação que acabou complementando e fechando uma possibilidade de localização de homicídio onde esse José Alex se encontrava. Nós tivemos informações, soubemos do crime, né, soubemos que o Alex, quando o corpo de Aniele foi encontrado, ele foragiu do estado da Paraíba, né, e quando ontem essas equipes iniciaram a verificação dessas informações, quando estavam se aproximando da localidade denunciada, o Alex percebeu a aproximação dos policiais. Os policiais já tinham conhecimento das feições dele, considerando a ampla divulgação nas mídias sociais da foto, dos vídeos que circularam logo após o crime. E aí saíram em perseguição, ele não conseguiu fugir ao cerco policial, ainda chegou ali a pular alguns muros, invadir alguns quintais de algumas casas e restou preso. O interessante desse caso, Bruno, é que quando ele foi para a delegacia, em momento nenhum dentro do veículo ele confessou o crime, né? Ele não confessa. Ele pareceu ser uma pessoa muito reservada, pelo feedback que eu recebi das nossas equipes, camarada frio, né? Não demonstrou sentimento por muita coisa.
E o engraçado da coisa foi justamente uma situação inusitada, né? Como eu já afirmei em várias oportunidades, nos meus 28 anos de polícia, o comum que nós vemos, o senso comum, é a mãe dos acusados, a mãe dos criminosos, comparecer na delegacia, procurar as autoridades e tentar desmistificar ou desfazer, desqualificar as acusações, dizer que o filho não é isso, que o filho não é aquilo. Mas ontem, inusitadamente, a mãe do José Alex da Silva compareceu na delegacia, né, quando soube da prisão do filho, veio até o estado de Pernambuco e acusa de uma forma muito contundente. Ela fala com uma veemência muito forte, ela é firme na acusação e diz que o filho dela foi o responsável por esse crime, com muita dor no coração, como a gente observa no vídeo, né? E para a gente restou a tristeza de ver um crime tão bárbaro acontecer aí com os nossos irmãos da Paraíba, mas ao mesmo tempo a alegria de ter contribuído com a prisão de um indivíduo como esse. E o que a gente espera agora é uma investigação rápida por nossos colegas aí da Paraíba, a justiça se opere rapidamente na comprovação, a realização dos exames necessários, considerando que o corpo dela foi encontrado, infelizmente, vestígio de violência sexual, que esse indivíduo seja, de fato, em sendo culpado, seja condenado, e esse alento, o mínimo de alento que a mãe dessa criança receba é com a condenação e a prisão desse indivíduo, que, infelizmente, é pernambucano, é natural daqui de Timbaúba, um dos municípios aqui de responsabilidade territorial do nosso 2º Batalhão de Polícia Militar. Coronel, a gente exibiu no início do programa as imagens que o senhor comentava, da conversa muito quente entre mãe e filho. Realmente são imagens fortes, imagens que trazem até uma certa tristeza para a gente, para ver que ponto o ser humano é capaz de chegar. E essa história toda tem ingredientes muito difíceis, né? A morte de uma menina começando a viver. O senhor falava aí dos 28 anos de trabalho, até para quem é obrigado por conta do ofício a conviver com a violência no dia a dia, é um caso que chama a atenção, né? É um caso macabro, Bruno. A gente, realmente, a sociedade, nós policiais, nós temos todo o preparo técnico, toda a formação, para que a gente lute e combata. Nós somos humanos, mas a gente tem todo esse lado de preparação técnica para que a gente não se envolva emocionalmente com os fatos. Mas é difícil. E a mensagem que eu deixo é que a sociedade jamais pode se acomodar ou pode se acostumar com a barbárie como essa. É digno de um filme de terror, né? Uma coisa horrenda de acontecer. A gente lamenta muito, todos nós policiais, os pais que tomaram conhecimento disso, nós temos certeza que estão trucidados com o sofrimento dessa família, mas o alento que fica, a gente sabe que ela nunca vai voltar, mas o alento que fica, a esperança que fica, é que esse indivíduo seja preso, em sendo confirmado, né? Que ele seja o culpado de fato disso, os exames vão revelar, é que ele seja preso e que esse alento seja dado ao coração dessa família. E a Polícia Militar do Estado de Pernambuco fica muito feliz em ter colaborado com essa prisão e estamos sempre à disposição dos nossos irmãos aí do Estado da Paraíba. Em nome de todos os paraibanos, se é que eu posso assim dizer, o nosso agradecimento. É difícil até dar parabéns numa situação como essa, mas fica aqui o nosso mais sincero agradecimento pela parceria, pela força e pelo trabalho tão rápido que foi feito aí por vocês. Obrigado, Bruno. Um forte abraço a todos. A Polícia Militar do Estado de Pernambuco está sempre à disposição. Muito obrigado, Coronel. Coronel Amilcar, conversando com a gente ao vivo. É uma história extremamente difícil. Uma menina de 11 anos. E eu volto a dizer, na minha cabeça, o que fica martelando o tempo todo é quanto sofrimento essa menina passou nesses últimos momentos. No escuro, sozinha, sentindo medo. É difícil da gente falar. Eu que tenho filho, meu filho está com 7. É desesperador. Ainda hoje eu volto a trazer notícias policiais, a gente vai acompanhar essa operação da Polícia Federal, mas vamos dar uma respirada, agora são 6h27, a gente passou mais de 20 minutos falando disso, vamos dar uma respirada.